A gente sabia que o escândalo do INSS era grande, mas o que a gente está descobrindo agora é que a teia de aranha dessa corrupção pode chegar até o topo do poder em Brasília. Uma reportagem bombástica da revista Veja acaba de revelar o fio que pode conectar o careca do INSS diretamente ao gabinete do presidente do Senado. O homem de confiança de Davi Alcolumbre, seu braço direito, teria recebido 3 milhões de reais de uma empresa de fachada do esquema. A sujeira, ao que tudo indica, ela está subindo. Vamos direto ao que interessa, porque a gente precisa entender a dimensão do que essa notícia representa. Por semanas, a gente tem acompanhado, com o estômago embrulhado, os detalhes do escândalo do INSS. A história de uma quadrilha que, segundo as investigações, desviou bilhões de reais do bolso dos nossos aposentados, das pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade. A gente viu a prisão do operador do esquema, o tal careca do INSS. A gente viu as Ferraris, os artigos de luxo, tudo comprado com o dinheiro que deveria garantir o pão na mesa de quem trabalhou a vida inteira. Era um caso de corrupção clássica, suja, covarde. Mas a gente ainda não sabia o quão alto essa sujeira poderia chegar. E agora, parece que a gente está começando a descobrir. A reportagem da revista Veja, assinada por Hugo Marques e Ricardo Chapola, é um verdadeiro terremoto. Ela nos mostra uma conexão, um fio que liga a ponta do esquema lá no careca até o coração do poder legislativo, o gabinete do presidente do Congresso e do Senado, Davi Alcolumbre. E essa conexão tem nome e sobrenome, Paulo Augusto de Araújo Boldens. E quem é Paulo Boldens? Ele não é um assessor qualquer. A reportagem o descreve como o homem de confiança de Alcolumbre, seu braço direito. O que a investigação da Veja descobriu, com base no inquérito da Polícia Federal, é que esse homem de confiança teria recebido a bagatela de 3 milhões de reais de uma empresa chamada Arpar Participação e Empreendimentos. E o que essa empresa tem a ver com a história? Tudo. A Arpar é apontada pela própria Polícia Federal como uma empresa de fachada, uma empresa de passagem, usada pelo careca do INSS para lavar o dinheiro, para movimentar os valores roubados dos aposentados e dificultar o rastreamento. Pensem comigo na gravidade do que isso sugere. O braço direito do presidente do Senado teria recebido 3 milhões de reais de uma empresa fantasma que, segundo a polícia, era parte central do maior esquema de corrupção em andamento no país. E os pagamentos teriam sido feitos enquanto ele, o Paulo Boldens, ocupava o cargo de assessor parlamentar no gabinete do Alcolumbre. As coisas simplesmente não fecham, mas a história fica ainda pior. E é aqui que a gente entende que não estamos falando de um novato, de alguém que pode ter se enganado. O Paulo Boldens já é um velho conhecido dos escândalos de Brasília. Em 2021, a mesma revista Veja revelou que ele era o operador de um esquema de rachadinha dentro do gabinete do mesmo Davi Alcolumbre. O esquema era aquele clássico. Contratavam funcionárias fantasma, mulheres da periferia de Brasília, que recebiam o salário e eram obrigadas a devolver parte do dinheiro. E quem, na época, assumiu a responsabilidade pela fraude? Ele mesmo, Paulo Boldens. Ele assinou um acordo de não persecução penal, o que na prática é uma confissão. Se comprometeu a devolver o dinheiro e o caso foi arquivado. Agora, pensem comigo, um homem que já admitiu ter operado um esquema de corrupção, de desvio de dinheiro público dentro do gabinete do senador Davi Alcolumbre, é o mesmo homem que agora aparece recebendo 3 milhões de reais de uma empresa ligada ao maior esquema de corrupção do país. Isso não é mais coincidência. Isso, para mim, é um padrão de comportamento. E levanta uma pergunta muito incômoda. O que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, estava fazendo com um homem com esse histórico em sua equipe em uma posição de tamanha confiança? Ele não sabia? Se não sabia, é um péssimo gestor. Se sabia, a situação é ainda mais grave. O que essa revelação faz é jogar uma sombra gigantesca sobre a figura do presidente do Senado. O Davi Alcolumbre, como a gente sabe, é uma das peças mais importantes do sistema. Ele é o homem que, por anos, tem se recusado a pautar os pedidos de impeachment contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele é o grande guardião da estabilidade do establishment, o homem que segura as pautas que poderiam moralizar o país, mas que incomodam os seus amigos poderosos. E agora, a gente descobre que o seu gabinete, a sua antessala do poder, pode estar contaminado pelo dinheiro sujo que foi roubado dos nossos avós. A oposição, que lutou com unhas e dentes para instalar a CPMI do INSS, agora tem em mãos a sua primeira grande linha de investigação. E eles não perderam tempo. O deputado Zé Trovão, do PL, já apresentou um requerimento pedindo a convocação do Paulo Boldens para depor e ele vai ter que explicar que serviços ele prestou para essa empresa de fachada para merecer 3 milhões de reais.
Existe um contrato? Onde estão as notas fiscais? Ou será que esse dinheiro foi, na verdade, uma propina, um pagamento para comprar influência, para comprar proteção dentro do gabinete mais poderoso do Congresso Nacional? Essa, para mim, é a beleza da democracia quando ela funciona. A CPMI do INSS, que o governo e seus aliados tanto tentaram barrar, agora se tornou o palco onde a verdade pode finalmente aparecer. Ela se tornou a ferramenta que pode expor as entranhas de um sistema que parecia blindado. E a convocação do braço direito de Alcolumbre é apenas o começo. O que está em jogo aqui é muito mais do que um caso de corrupção. É a credibilidade do homem que preside o Senado. Se ficar provado que o gabinete dele estava, de alguma forma, envolvido nesse esquema, ele perde completamente a moral e a força política para continuar no cargo. E a queda dele poderia significar uma mudança completa no equilíbrio de poder em Brasília. Sem o seu principal protetor no Senado, como ficaria a situação dos ministros do Supremo? A queda de Alcolumbre poderia ser o dominó que derruba todo o castelo de cartas. É por isso que essa notícia é tão importante. Ela é o fio da meada, é o ponto fraco que a oposição encontrou em um dos homens mais fortes do sistema. E a gente precisa ficar muito atento aos próximos passos da CPMI. A gente precisa pressionar para que o Paulo Boldem seja, sim, convocado e para que ele responda a todas as perguntas. E a gente precisa cobrar principalmente uma posição do próprio Davi Alcolumbre. Ele não pode mais se esconder atrás do silêncio. Ele deve uma explicação ao povo brasileiro. Ele precisa nos dizer como o seu gabinete, o coração do Senado Federal, se transformou em um lugar onde, ao que tudo indica, a corrupção parece ter encontrado um porto seguro. A teia de aranha está sendo desfiada. E a gente espera, sinceramente, que o fio nos leve até o centro, até a aranha que comanda tudo. Essa história toda é um verdadeiro escândalo e mostra que a CPMI do INSS tem o potencial de limpar muita sujeira em Brasília. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que essa denúncia contra o braço direito de Alcolumbre é a prova de que a corrupção chegou ao topo? Você acredita que a Comissão Parlamentar de Inquérito terá a coragem de ir até o fim nessa investigação? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso. Se essa análise te ajudou a entender a gravidade do que está em jogo, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber que a justiça para os nossos aposentados pode estar a caminho. E se você ainda não faz parte do orgulho soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente não vai parar de acompanhar cada passo dessa investigação. Um grande abraço.